Então, antes da Carrie iniciar a fala, eu vou ler a biodata dela. Então, Carrie Martins trabalha como coordenadora de intercâmbio virtual no Centro Internacional da Universidade da Flórida. Depois de completar a sua graduação em Espanhol e Ciência Política pela Universidade de Delaware, ela começou sua carreira no Brasil, onde trabalhou por 2 anos como coordenadora de missão internacional. Carrie Martins tem trabalhado com educação internacional por quase uma década. Atualmente, ela está finalizando sua dissertação de mestrado em Latin American Studies e irá apresentar seu projeto no final do ano. Sua tese é sobre a perspectiva dos professores dos Estados Unidos e México na implementação do intercâmbio virtual. Então, Carrie, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, acho que você pode iniciar a sua fala e a gente deixa a parte das perguntas mais para o final, ou o pessoal também pode ir colocando no chat, né? E a gente vai retomando no final da sua apresentação. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Luciana por o convite para estar aqui com vocês hoje e por organizar essa reunião. E muito obrigada a todos e todas que estão aqui hoje. E estou muito empolgada para conversar com vocês, aprender mais sobre vocês e os seus interesses, para a gente achar algumas oportunidades para colaboração, para crescer a colaboração, né, que a gente já tem entre as nossas instituições. Então, eu queria começar só para saber um pouco mais sobre vocês. Eu acho que algumas apresentações a gente já fez, então eu tenho um pouco de uma ideia de quem a gente tem aqui hoje, mas se quiserem também colocar no chat sobre o que vocês sabem já do intercâmbio virtual, eu estou pensando em usar uma escala de 1 a 5. Então, por exemplo, se você somente ouviu de intercâmbio virtual agora, poderia colocar 1. E se você já implementou um intercâmbio virtual, já sabe bastante sobre intercâmbio virtual, seria um 5. Então, só para saber, parece que essa ideia é um pouco novo para muita gente. Muito bom. Eu estava falando com a professora Luciana antes da reunião que é assim mesmo, né? A gente está divulgando essas oportunidades e é assim na nossa instituição também, porque a Universidade da Flórida, para quem não conhece, já é uma universidade bem grande. Então, demora, né, para divulgar as coisas, as oportunidades, e temos quase 60 mil alunos, só para dar uma ideia do tamanho. E muito bom saber um pouco mais sobre vocês. Muito obrigado por compartilhar no chat, que a gente tem algumas pessoas que conhecem mais do intercâmbio virtual. Talvez ao final, quando a gente conversar um pouco mais, fazer perguntas, se vocês gostariam de compartilhar um pouco também, eu teria muito interesse em saber sobre as suas experiências com o intercâmbio virtual também. E, bom, então vou começar. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um segundo. Eu vou compartilhar o nosso site primeiro, para mostrar para vocês alguns dos recursos que a gente tem na Universidade da Flórida. Espero que pareça que está funcionando, senão alguém, por favor, me fale. Mas a gente está implementando projetos de intercâmbio virtual na UF, Universidade da Flórida, desde 2018. Então, já temos professores com experiência de implementação de vários anos e estamos tentando crescer essa iniciativa. E eu gostaria de começar por explicar um pouco mais sobre o intercâmbio virtual, né, para quem não conhece ou quem quer talvez novas ideias, né, porque é um tipo de programa que é bem flexível e pode parecer diferente dependendo das necessidades dos professores e as suas aulas, né? Então, o que eu estou mostrando aqui, esse é o nosso site do Centro Internacional, onde eu trabalho, e a gente tem um catálogo de projetos de intercâmbio virtual, e eu acho que eu consigo até colocar no chat para vocês, se quiserem salvar para mais tarde, aí é o link para vocês. E a gente disponibiliza para
os professores e quem quiser olhar e ter uma ideia de, talvez, como eles gostariam de fazer os projetos. Por exemplo, esse aqui é um projeto que uma professora da UF, a doutora Brock, e um professor do Equador, professor Castilho, fizeram entre as aulas deles, que basicamente, durante as aulas deles, né, os professores reuniram com os estudantes para conversar sobre o sistema jurídico, acho que é a tradução certa, nos dois países onde eles moravam. Então, os alunos podiam aprender um pouco sobre a situação local em um país e o outro, e conversar e discutir ideias sobre esse tópico que as duas aulas iam fazer durante o semestre, né? Então, os professores, nesse caso, decidiram falar sobre esse tópico que eles tiveram em comum. Não necessariamente precisa ser o semestre inteiro, né? Não precisa ser todas as aulas que eles reúnam, não é, pelo menos para a gente, né? Poderia ser, mas a gente, na UF, a gente é muito flexível com como você define o intercâmbio virtual. Então, pode ser muito curto, a gente já teve projetos de 1 ou 2 semanas, ou poderia ser o semestre inteiro, depende, novamente, de o que as aulas e os professores precisam para o conteúdo que eles vão tocar. Então, a gente tem, às vezes, vídeos que você pode ver o professor ou professora falando sobre as suas experiências, e temos muitos detalhes aqui, porque, de novo, a ideia é que talvez você ganhe alguma ideia de formato, ou tecnologia, ou algo que você gostaria de tentar usar no seu projeto também. Então, aqui a gente tem tecnologia, as atividades, e muitos dos projetos têm mais detalhe ainda se você baixar ao final da página o documento que tem mais detalhes sobre as atividades. Então, esse é um exemplo de um intercâmbio virtual que a interação era basicamente discussão entre os estudantes, né, online. Tem outros projetos que são um pouco mais complexos, onde os alunos não somente discutem, mas também colaboram em um projeto. Então, normalmente o que eu recomendo é começar um pouco mais simples, né, com a discussão, porque é um pouco mais simples para os professores liderar. Mas talvez depois de 1 ou 2 implementações, se quiser expandir o projeto, poderia também fazer alguma coisa de colaboração. Vou dar outro exemplo aqui, que é muito mais complexo. Esse projeto teve 3 instituições. Teve a Universidade da Flórida, a Unesp do Brasil, e também uma faculdade em Holanda. E aí tinha estudantes das 3 universidades e que trabalhavam juntos o semestre inteiro. E esse projeto era uma combinação do tópico de saúde e também arte. Então, o que os alunos fizeram era entrevistar pessoas nas suas cidades e trouxeram, a entrevista foi sobre tópicos relacionados com a saúde, e aí trouxeram essa informação e eles compartilharam nos seus grupos, e em grupos com estudantes dos 3 países, eles desenvolveram um drama usando as informações, um vídeo informativo, dramático. Eles usaram várias maneiras, os vídeos eram muito criativos. Então, demorou, porque esse processo era muito, muito complexo. Então, esse, por exemplo, usou muitas ferramentas de tecnologia, muitas atividades. Então, como eu estava mencionando, depende muito o tipo de projeto que funciona para os 2 professores, né? Que normalmente você tem pelo menos 2 professores em instituições em países diferentes que estão trabalhando juntos nesse projeto, que desenvolvem um projeto baseado nas necessidades das suas aulas. E, às vezes, eles encontram um tópico que eles têm em comum, às vezes eles encontram quase o semestre inteiro que eles trabalham juntos. Então,
Espero que deu para entender. É um tipo de projeto, o intercâmbio virtual é um pouco complicado, às vezes, para explicar, porque é tão flexível e tem tanta coisa involucrada também. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu não expliquei bastante, podem colocar no chat, que às vezes eu consigo explicar um pouco mais enquanto eu vou conversando. Essa é uma boa pergunta sobre como você entra num projeto desses, né? Pergunta fantástica. Bom, começo com os professores, certo? Porque os professores têm que desenvolver o projeto primeiro. Então, eu vou explicar também como, por exemplo, vocês poderiam entrar em contato com um professor aqui na Universidade da Flórida para começar a desenvolver um projeto desses. E aí, no lado do estudante, eu acho que depende muito da universidade e como eles estão implementando essa iniciativa. Por exemplo, na Universidade da Flórida, eu até ia mostrar isso, a próxima coisa, então eu vou mostrar aqui. Esse é o nosso dashboard de dados sobre a implementação do intercâmbio virtual na nossa instituição. E, como você pode ver, a gente tem mais ou menos 30 projetos por ano, né? Mas, em comparação com a nossa universidade, que é muito grande, são poucos projetos em comparação, né, para o número de estudantes que a gente tem, etc. Então, atualmente, a gente não divulga especificamente para os alunos, tem esses projetos que vocês poderiam entrar, porque a gente simplesmente não tem suficiente para, provavelmente, a demanda seria maior que a gente pode oferecer hoje em dia. Então, a gente está tentando chegar nesse nível, e eu acho que tem universidades que já estão fazendo algo assim, divulgando para os estudantes, quem quiser participar, ou até departamentos específicos, né, que já tem bastante aula assim e conseguem fazer propaganda para os estudantes sobre essa oportunidade, mas depende. Então, talvez ao final a professora Luciana também poderia falar um pouco sobre esse contexto na sua instituição também, ou se quiser agora, mas eu pode ser depois. Então, Carrie, aqui na UEM também, o intercâmbio virtual, ele parte de uma iniciativa docente. Então, nós, no site do ECI, na parte de internacionalização em casa, nós divulgamos várias oportunidades, várias universidades, né, que divulgam, por exemplo, a lista de cursos com os professores internacionais que estão à procura de um parceiro internacional. Então, a gente divulga e o professor da UEM olha lá, no caso, da área de engenharia química, tem a engenharia química, então aí a gente faz a ponte entre os dois professores para iniciar a conversa e pensar nessa colaboração entre as duas ou mais disciplinas. E geralmente também aqui na UEM é vinculada à disciplina, né, a iniciativa curricular, mas já houve casos, né, em que foi feito, né, o intercâmbio virtual foi feito por meio de um projeto de extensão, um curso de extensão. E haverá agora uma outra, esse mesmo professor, né, que trabalha com o intercâmbio virtual por meio de curso de extensão, vai ofertar agora a oportunidade em outubro, novembro, novamente. Mas geralmente é vinculado a disciplinas curriculares e parte mesmo de uma iniciativa docente, né, porque é o professor daqui que vai planejar a aula com o professor de lá, vai decidir quais plataformas online eles vão utilizar, que tipos de atividades vão ser realizadas pelos alunos e tudo mais. Ótimo, muito obrigada, professora Luciana, pelo contexto também de vocês. E sim, e também mais uma coisa é que depende também de quando as duas aulas são oferecidas nas duas universidades. Então, às vezes, uma universidade tem a disciplina todo semestre, mas a outra não. Então, pode ser que tem um semestre e o outro não. Então, também a logística disso é outra coisa que tem que pensar quando você começa a divulgar essas oportunidades e tal. Mas eu estou vendo que a gente tem mais perguntas sobre como iniciar e tal, que eu vou chegar nesse ponto muito em breve. Então, vou continuar explicando um
pouco mais, só porque eu estou mostrando isso aqui, eu só vou explicar um pouco mais sobre a nossa experiência na UF, que vocês podem ver, esses são os países que a gente já teve um intercâmbio virtual. A gente está sempre buscando novas colaborações e estamos muito felizes pela oportunidade de conversar com vocês e esperamos iniciar algumas novas colaborações com vocês. Já dei alguns exemplos de outras instituições no Brasil também, que a gente já trabalhou juntos para vários projetos, então seria ótimo crescer também essas colaborações. E queria mostrar essa página também, porque aqui a gente lista as áreas acadêmicas em que a gente já fez intercâmbio virtual, que você pode ver aqui que tem vários. Temos em quase todas as faculdades aqui na UF, já temos professores que estão implementando o intercâmbio virtual, então não, a área pode ser, né, tópico, a gente consegue achar alguma oportunidade, porque a gente já tem muitos tópicos que a gente tem professores dando intercâmbio virtual e fazendo esse tipo de projeto. Então, eu sei que ao início algumas pessoas mencionaram tipos de engenharia que vocês estão ou estudando ou ensinando, e essa é uma área, por exemplo, que já fizemos intercâmbio virtual, que às vezes fica um pouco mais complicado nessa engenharia, por exemplo, para fazer um projeto de mobilidade física, né, para os estudantes, pelo menos dos Estados Unidos, mas intercâmbio virtual dá uma oportunidade que fica um pouco mais fácil para ter na disciplina, e aí funciona um pouco melhor que alguns outros tipos de oportunidade internacional. Então, esse é um benefício do intercâmbio virtual. E eu vou agora mudar a tela, só um segundo, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, não, desculpa, tá aqui. Bom, alguém está perguntando, e a próxima coisa que eu queria falar é como, se você é professor ou conhece um professor que teria interesses nessa iniciativa, mas não está aqui hoje, podem compartilhar esse link, eu vou colocar aqui no chat também. Essa é a nossa página para os parceiros internacionais que tiverem interesse em fazer um intercâmbio virtual com a gente. Tem aqui esse botão Interest Form for International Partners, e se você clicar, precisa criar uma conta, mas aí você pode colocar as informações sobre a sua disciplina, e aí eu recebo essa informação e eu posso buscar um parceiro para você entre os professores na Universidade da Flórida. Então, essa é uma maneira em que você pode iniciar essa conversa de tentar achar um parceiro para desenvolver um intercâmbio virtual. Depois, assim, eu iria buscar, e se eu achar alguém que, né, tem material parecido, que estaria disposto a fazer um projeto de intercâmbio virtual, a gente agenda uma reunião entre os professores para conversar mais sobre as ideias e checar se a colaboração irá funcionar para os dois lados. E então essa é uma opção. Outra opção é que na Universidade da Flórida a gente dá treinamentos sobre intercâmbio virtual para os nossos professores e para os parceiros internacionais que já têm parceria confirmada com os nossos professores para fazer um intercâmbio virtual. Eu vou explicar em um minuto um pouco mais sobre esses treinamentos, mas eu estou mencionando isso porque quando a gente abre a nossa chamada para participantes no lado da UF, os professores às vezes aplicam e dizem, eu não tenho um parceiro ainda. Aí eu faço uma lista desses professores e eu mando para os nossos colaboradores em vários países. Então, eu vou mandar para a professora Luciana para divulgar, compartilhar com vocês. E, às vezes, você vê nessa lista alguém que, né, tem uma matéria parecida com a sua. E aí, a gente pode iniciar a conversa dessa maneira. Então, pode ir
nos dois lados, a gente basicamente compartilhamos a informação sobre as aulas até a gente achar um match. E aí a gente, depois dessa reunião, em que esperamos confirmar que sim, esse vai funcionar, esse é o prazo e tal, que a gente vai desenvolver essa colaboração, aí é quando você e o professor da UF poderia conversar sobre os seus planos para treinamento, se quiserem participar em uma das opções que a gente oferece. Então, agora sim, eu vou compartilhar outra tela, só um segundo, para mudar aqui. Acho que é aqui. Ok. Bom. Ok. Acho que funcionou, né? Só demora um segundo. Ok, obrigada. Sim. Ok, então, esse é o processo se completar o formulário, como eu mencionei, e o treinamento, então, aqui. Temos duas opções de treinamento. A primeira opção chama Virtual Exchange The Basics, que é um programa assíncronico, totalmente online, e esse programa é individual, você faz quando tiver o tempo, deve demorar somente 3 horas e meia, mais ou menos, como estão vendo, tem só 3 módulos, então é a informação básica que os professores precisam para começar com esse tipo de projeto. Então, você e o parceiro da UF poderiam fazer isso em qualquer momento, uma vez que decidiram trabalhar juntos. E depois de completar esse treinamento, você iria ganhar um digital badge que você pode baixar como certificado, ou você poderia compartilhar no seu LinkedIn. E esse é, novamente, só para esclarecer, esse treinamento e também o outro é disponível para os professores da UF e os seus parceiros internacionais que já têm em mente um projeto, já confirmaram que vão colaborar, e aí eles vão fazer um treinamento para iniciar o planejamento do projeto. Então, essa é uma das opções de treinamento. A segunda opção, e desculpa, eu estou vendo muita conversa no chat, então eu vou continuar com essas coisas por enquanto, e depois, ao final, a gente pode conversar mais sobre esses treinamentos e tal, se tiver mais dúvidas. Então, essa segunda opção chama Designing a Virtual Exchange, e esse curso é um pouco mais longa, 5 semanas, totalmente online, e a maioria das atividades são assíncronicas também, mas a gente reúne uma vez por semana pelo Zoom para discutir os temas da semana também, fazer atividades juntos. Então, a ideia desse treinamento é construir o projeto passo a passo. Estão vendo que tem 5 módulos e é muito interativa esse programa. A ideia é que os professores fazem com os parceiros e terminam com as ideias do projeto quase feitos já. Então, a gente oferece esse treinamento 2 vezes por ano, no nosso Fall Semester e Spring Semester, e é esse treinamento que eu estava falando quando eu mencionei que às vezes eu mando uma lista bastante longa de professores que estão buscando parceiros, porque eles querem fazer esse treinamento e precisam de um parceiro para desenvolver o projeto e tal, e aí é essa outra opção que a gente tem. É uma oportunidade bem bacana, porque a gente tem parceiros de países no mundo inteiro, né, de Alemanha, de Equador, etc., etc. Então, e também áreas acadêmicas diversas, né? Então, é um ambiente bem criativo, é muito divertido conhecer os outros professores e ganhar ideias de como poderia fazer o projeto de intercâmbio virtual. E, bom, e algumas pessoas também estavam perguntando, por exemplo, ao início, sobre oportunidades para mobilidade física do professor. Então,
Eu queria também mencionar que a gente, na UF, sempre encoraja os nossos professores e os seus parceiros também para expandir a colaboração quando puder. A gente vê o intercâmbio virtual como uma oportunidade que complementa muitos outros tipos de colaboração, né, internacional. E então, temos, por exemplo, professores que começaram com o intercâmbio virtual e agora estão planejando um projeto para os estudantes fazer estudos no exterior, study abroad, mobilidade física, com o mesmo parceiro, né? Essa é uma opção. Outra opção é esse questionário que você vê na esquerda, é um questionário que a gente desenvolveu na UF, é um instrumento validado que mede as atitudes dos estudantes sobre pensamento crítico internacional e comunicação internacional. E é um questionário que está disponível para qualquer um baixar e usar em nosso site. Eu vou pegar depois o link, já que eu mudei para mostrar eu não estou mostrando o site, mas eu vou pegar para vocês depois. Então, esse questionário, a gente, na UF, está usando como pré e pós intercâmbio virtual, para ver se os estudantes estão mudando as suas ideias por causa dessa experiência. E a gente também usa com a população geral da universidade, dos estudantes, né, para comparar, para ver se o intercâmbio virtual está fazendo algum efeito. E, ultimamente, o que a gente está fazendo é traduzir esse instrumento em algumas línguas, espanhol e português. A gente está terminando agora, na verdade, e nos próximos meses a gente vai disponibilizar no mesmo site que eu vou mostrar em um segundo, eu vou pôr o link. Aí vocês poderiam baixar, e o que a gente está imaginando é que a gente está usando esse questionário aqui na UF e dizemos que você está fazendo o projeto com um professor nosso e você também administra o questionário com os seus estudantes. Aí você e o seu parceiro poderiam comparar as respostas para ver se o que os estudantes estão pensando e aprendendo é diferente ou mesmo nos dois lados. Então, esse é só um exemplo, né? Tem muitas opções de pesquisa, muitas áreas ainda sobre o intercâmbio virtual que poderiam ser pesquisadas. Então, temos já professores que estão trabalhando nesse tipo de coisa e sempre encorajamos os professores para pensar em algo assim. E estamos começando agora uma iniciativa na universidade para apoiar mais os professores em fazer pesquisas sobre ensinar e aprender. Chama Research in Teaching and Learning. Não sei se a tradução está exata. Mas aqui na direita também eu queria mencionar que também, às vezes, recebemos parceiros no campus e mandamos os nossos professores para visitar os parceiros de intercâmbio virtual em outros países também. Então, essa é outra coisa que a gente, depois, por exemplo, se os professores estão colaborando por um tempo, aí essa é uma opção que a gente tenta oferecer quando a gente puder, para também buscar novas oportunidades de colaboração. No caso dessa foto aqui, os professores estavam no campus, aqui em Gainesville, Florida, para apresentar no congresso juntos. Então, os professores, os dois na esquerda são da UF e os dois na direita, a professora Denise, ela é da Unesp, e o professor Ricardo é de Equador, da Universidade de São Francisco de Quito, o SFQ. E então eles vieram para apresentar juntos e, na verdade, os dois professores na esquerda, os professores nossos também vão apresentar em IVEC, que é um congresso bem grande de intercâmbio virtual, que vai acontecer no Brasil esse ano, vai ser em outubro, em São Paulo, e a gente está indo, então se alguns de vocês foram também, será um prazer ver vocês no congresso e eles vão apresentar também sobre as suas experiências naquele momento também. Então, acho que
É isso. Espero que respondeu a algumas perguntas, pelo menos, enquanto eu estava explicando isso tudo, mas eu estou muito feliz responder a mais perguntas, conversar, como eu disse, saber um pouco mais das suas experiências também. E agradeço muito a atenção e espero que a gente terá a oportunidade de desenvolver mais colaborações com vocês.